nome é Ana Beatriz Fortes. Eu tenho atualmente 62 anos. Eu nasci em Santo Antônio da Platina, no interior do Paraná. Mas saí de lá pequenininha, com 5 anos mais ou menos. Fomos para Paranavaí, daí em Paranavaí eu fiquei até 14 anos depois que viemos para Curitiba. Meu pai era farmacêutico, minha mãe era dona de casa. A gente desde pequeno lia muito, eu com 11 anos já tinha lido um monte de livros que minha mãe gostava muito de ler. Ela estudou aqui em Curitiba, então ela, mesmo morando no interior, ela sempre comprava das livrarias, então vinha sempre muito livro lá para casa. E eu sempre gostei muito de ler e de ouvir música. Ouvia música o dia inteiro, lia, eram os meus passatempos, além de brincar, né? Mas, então a gente já veio, assim, meu avô tinha uma biblioteca muito grande de livros também, então a gente sempre veio de uma família que gostava de leitura. Minha mãe era uma mulher bem moderna, assim, para a época. Ela lia Summerhill, Liberdade Sem Medo, lia, então a gente tinha Simone de Beauvoir, tinha muita coisa, né, assim, que na época já eram coisas que não era todo mundo que tinha, que lia, né. Meu avô também tinha uma biblioteca maravilhosa, ele lia Goethe em alemão, ele tinha Dante Alighieri, tinha tudo ali. Ele era de família italiana, então ele era um homem bem culto. Meu pai era farmacêutico, né, também. Então a gente veio já de uma família assim. Quando meu irmão já estava ficando mais velho, já estava para fazer faculdade, minha mãe fez questão de me mudar para Curitiba, porque no norte do Paraná, em Paranavaí, não tinha ainda faculdade. E ela queria que todos nós fizéssemos faculdade, porque ela quis muito fazer faculdade, e meu avô fez ela voltar para o interior para casar com meu pai, que já era um viúvo. Ela tinha 18 anos, fez ela voltar. Ela queria fazer direito, ela estava estudando aqui e acabou que ela não pôde fazer faculdade. Então ela sempre dizia muito isso para a gente: vocês não tem que casar, tem que primeiro fazer faculdade, primeiro estudar para depois pensar em casar. Porque normalmente é o contrário, né? Pai e mãe não quer que a filha cresça e case, né? E então a gente veio para cá já com esse objetivo, porque ela queria que a gente fizesse faculdade. Meu irmão entrou na arquitetura, e daí na época eu me lembro que ele tinha muito revista Civilização Brasileira, então eu lia tudo que ele tinha lá também na biblioteca dele, né? E ele gostava muito de jazz. Eu também já comecei a me interessar por música, por jazz. Eu sempre gostava de música erudita. Fiz o primeiro curso aqui de internacional de música, participei do primeiro curso aqui que teve. Então sempre eram esses dois interesses, assim. Eu sempre estudei em colégio particular, colégio de freira, de padres. Aqui em Curitiba também estudava nas Mercês, no colégio de padres. No interior também era sempre colégio de freiras, geralmente freiras francesas, né? Então, aí quando eu entrei no colegial, é que eu fui para uma escola pública, e lá nas Mercês, a gente morava nas Mercês, na rua Rosa Sapolsky, ali na rua do Hospital Nossa Senhora das Graças. Aí é que eu entrei no colégio público, que era o Colégio Estadual Guido Straub. Era bem próximo tinha um lar escola de meninas ali. Então foi a primeira vez assim que eu comecei. Daí eu já estava no segundo, aí comecei a participar. Minhas irmãs já participavam, né, de movimento estudantil, principalmente a Beth, né, a Elizabeth, que já participava, já estava na faculdade. E aí a gente começou a participar de movimento estudantil, a frequentar reuniões, mas assim, a minha atuação era principalmente essa: em reuniões, ler. A gente lia muito texto em espanhol que vinha, eu não sei de onde vinha, mas vinha muito texto em espanhol, que até comecei até a aprender a ler espanhol, de tanto que eu lia, né, vinha aquelas coisas de fora, não sei se da Argentina, de onde vinha, ou de Cuba, sei lá de onde, mas eu sei que a gente lia muita coisa em espanhol. E então era isso, ia em passeata,
às vezes fazia panfleto. Na época eu já estava trabalhando, eu trabalhei um tempo na CNBB, e depois fui trabalhar num escritório de arquitetura, que meu irmão também já trabalhava, que era de dois, um arquiteto e um engenheiro. Nessa época, mais ou menos, que a minha irmã foi presa, que daí já era 1968, 70. Ela ficou um ano e meio presa, né? Então, em 68, a gente já estava participando de passeatas, mas Curitiba era muito ainda pequeno, era um grupinho muito reduzido de pessoas que participavam, né, desse tipo de coisa, era muito... E nessa época, quando eu estava no colégio, eu conheci um rapaz no colégio e a gente começou a conversar sobre política e tal, e eu emprestei um livro para ele, que estava o nome da minha irmã, não lembro nem que livro era, mas emprestei um livro que tinha o nome da Elizabeth no livro. E depois, quando eu fui presa, que eu fiquei sabendo que depois eu fui levada para Foz do Iguaçu, que eu fiquei sabendo que era por causa desse livro que eu emprestei para o rapaz. Então, assim, daí eu fiz um concurso na Sanepar e estava saindo desse meu trabalho no escritório de arquitetura, e no dia que eu fui aprovada, que eu fui lá para assumir o trabalho lá, que era trabalhar como secretária na Sanepar, quando eu cheguei lá, o DOPS estava me esperando e eu fui presa lá. Eles pediram que eu me acompanhasse e tal, me levarem para o DOPS. Aí quando eu cheguei no DOPS, nessa época minha irmã já estava presa, a gente costumava todo domingo ir lá visitar ela na prisão. E quando eu fui presa, eu tinha uma carta que o pessoal da prisão tinha escrito para um rapaz que esteve preso com eles, mas já tinha saído, que era um rapaz da Uni Nacional, ele era de Fortaleza, e a carta era uma carta normal, comum, dizendo que eles estavam bem, que queriam saber dele, não era nada tão comprometedor. Mas não tinha nome de quem estava escrevendo a carta e nem para quem era essa carta. Então, um dos motivos da minha prisão, da minha tortura, dos interrogatórios, era saber quem tinha escrito essa carta e para quem era. Então, na hora, já no DOPS, eu inventei essa história, assim, na hora de que eu estava no colégio e que chegou alguém, me deu essa carta e que depois alguém ia passar para pegar, para não comprometer ninguém, nem para quem era e nem quem tinha escrito a carta. Então foi essa história que eu inventei na hora, e essa história eu fui levando o período todo que eu fiquei presa. Eu fui presa dia 11 de maio de 1970. Eles me levaram primeiro no DOPS, lá eu fiz alguns depoimentos, alguma coisa, me deixaram um tempão trancada dentro de uma sala lá sozinha. Daí eu acho que mais no final do dia eles me levaram um sanduíche, alguma coisa, eu passei o dia inteiro lá, porque eu tinha ido cedinho para Sanepar. E depois eu fiquei sabendo que logo que eu saí, passou um rapaz e perguntou de mim. E meu pai disse, ela foi na Sanepar e tal. E aí, que eles foram, quando eu cheguei, eles já estavam lá, porque eu fui de ônibus, eles foram de carro, né? Então, quando eu cheguei, eles já estavam lá, e o rapaz disse que falou pro meu pai que era meu amigo. Não sei quem era, mas era alguém lá da polícia, né? Mais tarde também que eu fiquei sabendo que na época o diretor da Sanepar era um militar. Então já era uma coisa que, né, provavelmente quando eu cheguei lá eles já facilitaram, né, para que eu fosse presa ali mesmo. Depois eles me levaram para o Exército, para o quartel ali da Praça Rui Barbosa, quartel principal, acho que era na época, né? E ali eu fiquei durante uns 3 dias, sendo daí com interrogatório, tortura, eles amarravam na cadeira, davam um choque, né? Ficavam dando choque. Teve um dos dias que veio uns policiais do Rio, bem violentos, bem agressivos, e aí punham arma na minha cabeça e queriam saber, e era sempre, eu não lembro bem, mas as perguntas eram sempre essas,
quem tinha escrito a carta, para quem era, qual era o meu envolvimento, né, quem eram as pessoas que eu conhecia. Basicamente eram essas coisas. Às vezes saía um mais violento, daí veio uma vez um padre, que na época era um padre bem conhecido aqui em Curitiba, que eu não lembro o nome dele, mas eu me lembro que ele tinha programa em rádio, ele era um padre bem conhecido, que ia lá e daí vinha com aquela conversinha mansa, fale para, né, conte. Eu tinha 18 anos na época, né? E então vinha conversar, dizer que eu devia contar tudo que eu sabia e tal. E assim ficou. Eu fiquei 3 dias sendo interrogada ali no quartel. À noite eles me levavam para dormir no hospital militar. Daí ficava um guarda na porta, eu ficava num quarto, separada. No primeiro dia até foi um médico lá, tomou minha pressão, me deu uma olhada e tal, me levou uma maçã, mas só isso, né? E durante o dia eu passava o dia inteiro ali no quartel, era até esquisito, porque daí eles me levavam comer no refeitório, só que era um horário assim mais, acho que final já de almoço, que não tinha muita gente, mas eu ia ali comer, eu tinha uns soldadinhos ou outros ali ainda almoçando, mas eu passava praticamente dentro de uma sala, sendo interrogada e sempre isso, né, levando choque, sendo amarrada, com a arma na cabeça e gritavam, aquela coisa. Eu sempre fui meio durona, assim, não chorava nem nada, eu ficava sempre contando a mesma lenga-lenga lá que eu tinha inventado e não mudava muito isso. Daí depois de 3 dias eles me levaram, eu não lembro assim, nem lembro como eu cheguei, mas eu tenho a impressão que era naquela base aérea ali do Bacaxiri, que eu sei que era um aviãozinho pequenininho, e aí eu fui levada para Foz do Iguaçu. Dentro do avião tinha um outro rapaz que estava sendo levado, um rapaz bem magrinho, eu lembro que ele estava muito nervoso, e lá de cima eles ameaçavam jogar a gente lá de cima, próximo, lá em cima das cataratas, eles ficaram ameaçando que a gente ia jogar a gente de lá, se a gente tal. Eu não botava muito fé, eu sentia que era uma coisa meio que só para aterrorizar, né? Mas, afinal, eles nos levaram de avião até Foz do Iguaçu, daí lá eu cheguei no quartel da fronteira, né? Mas eu só tenho essa imagem, eu não lembro de ter pego o avião, nem nada, só lembro de eu dentro já do aviãozinho, que era um avião pequeno, esses que não tem pouquinhos lugares, e que essa coisa de que eles levavam a gente até a porta do avião e ficavam ameaçando de jogar a gente lá de cima, em cima das cataratas e tal. Foi a única imagem que eu tive das cataratas, eu nunca fui para lá, e agora também quando eu fui para Foz do Iguaçu eu nem cheguei a ver também as cataratas, né? Mas foi a única coisa assim que eu vi das cataratas, foi lá de cima do avião, fora essas que a gente vê na televisão, né? E daí chegando lá, eu fui posta numa cela com uma outra moça. Essa moça agora que eu vim saber era a Isabel Fávero, que estavam lá. E aí é que eu fiquei sabendo que esse rapaz que eu tinha emprestado o livro lá no colégio, ele dizia que era primo do marido da Isabel, que era parente desse pessoal que era acho que é Val Palmares, né? E que aí esse rapaz foi colocado na minha frente e eles fizeram uma cariação, né, que eles fazem, aí colocando a gente na frente da outra para falar, para interrogar. Daí nesse momento ele estava muito apavorado e o outro também estava junto, mas o outro não conhecia, não tinha nada, nenhuma relação. Esse rapaz estava muito apavorado, depois eu fiquei sabendo que ele nem foi torturado, nem nada, mas ele estava muito assustado. Daí tudo que eles perguntavam, eu dizia, a gente conversava na escola, falava, né, conversava, normal. Aí ele, não, mas lembra que aquele dia você falou tal coisa, sabe? Ele meio que entregava muito mais do que estavam perguntando. E eu ficava pensando comigo, poxa, não precisa de falar nada disso. Eles não me perguntaram, o cara já foi assim, contando tudo.
muito mais do que eles pediam. Aí, então, esse tempo que eu passei lá, encontrei a Isabel muito magrinha, muito debilitada, ela tinha sido muito torturada, nós duas ficávamos juntas, né, na cela, e ela depois, agora, recentemente, ela me contou que foi um período para ela que foi importante, porque como eu estava lá, quer dizer, uma pessoa a mais, né, porque ela ficava totalmente isolada, e eles também pararam de torturar ela, porque ela tinha até perdido, ela estava grávida, né, então ela perdeu um filho, e o período que daí eu fiquei lá, depois disso, parece-me que eles não torturaram mais ela, mas antes parece que ela foi presa, não sei, no comecinho de maio, então eu fui dia 11, ela foi um pouco bem, talvez uma semana, 2 semanas antes de mim. E ela tinha sido muito torturada, eles batiam muito nela, então ela estava muito debilitada, ela tinha abortado e tal. Mas esse período que eu passei lá para ela, ela me contou agora que tinha sido, ao mesmo tempo que era um alívio, que tinha mais alguém junto, e ela ficava muito aflita cada vez que me tiravam de lá para levar para torturar, porque ela sabia tudo que eu ia passar, né? Ela já tinha passado por tudo aquilo. Então, daí lá eles me puseram no pau de arara, lá eu tive mais tortura, mais, né, interrogatório, mais, lá eu fiquei, no todo, assim, eu fiquei uns 9 ou 10 dias presa, né, mas lá e eram vários militares, quem tinha me levado era um capitão que chamava Capitão Balbinotti. Agora a Isabel, quando ela depois lá em Foz do Iguaçu, ela sabia o nome dos outros, todos, porque ela ficou muito tempo lá, ela voltou só depois em setembro para Curitiba, então ela ficou de maio a setembro lá, então ela sabia o nome. Eu me lembro que eu observava que eles eram todos tinham o nome, eram todos capitães, não era nenhum soldadinho, né, eram todos já. Mas esse eu lembrava só do nome desse que me trouxe e depois ele me levou de volta, né? Me trouxe de volta aqui para Curitiba, que era esse Balbinotti. Os outros eu não lembrava, a Isabel lembrava do nome de todos. E daí ela contou agora até que quando eu fui levada para o pau de arara, eles me pediram que eu tirasse a roupa. E na hora eles já me perguntaram se eu era virgem. Eu disse, sim, sou virgem. E eu era mesmo, era bem novinha, não tinha nem namorado, nem nada. E daí eles pediram que eu tirasse a roupa. Daí eu tirei a roupa, porque ali no meu pensar, eu pensei, melhor que eu tire, porque eu não tinha medo que eles me tocassem, né, ou passassem a mão, alguma coisa. Então eu tirei a roupa, daí eles me penduraram, né, amarraram pela mão, pelo pé, na madeira. Eu tinha um cabelo bem comprido, então eles colocaram um balde, que isso daí depois eu fiquei sabendo que para muita gente eles faziam isso, né? Eles colocavam um balde, porque daí você ficava caída, né? Pendurada, eram 2 cadeiras, alguma coisa assim, você ficava pendurado ali naquela madeira. Então daí o cabelo ficava caído e eles põem um balde com água para o choque ser mais forte, né? Então daí eles ficavam ali dando choque, perguntando, interrogando, era isso aí. E na hora que eu tirei a roupa, eles todos, eram vários, eu não lembro quantos, mas eram pelo menos mais de 3, 4, 5, não sei quantos tinham ali. Mas eu lembro que eles ficavam todos me olhando, né? Mas não fizeram nada, não me tocaram, não tive nenhum tipo de abuso assim, sexual, né? E a Isabel, depois, ela me contou agora, recente, que eu encontrei com ela, que ela me contou que nesse dia, o Expedito, que era um dos torturadores, ele voltou lá para a cela onde ela estava e falou, sua amiga é muito mais ousada que você, porque quando a gente pediu para ela tirar a roupa, ela tirou. E a Isabel disse que ela nunca tirava, ela dizia, não, eu não tiro, se vocês quiserem, vocês que tiram. Porque daí ela contou agora que ela estava muito suja, ela estava sangrando, ela estava suja, ela não tomava banho, eles não davam nada para ela estava com a roupa que ela foi presa. Então ela sabia que eles tinham nojo dela. Então daí ela sabia que eles iam tirar a roupa assim com o maior nojo, não queriam nem tocar nela, porque ela estava fedendo, estava sangrando e tal. Então, daí foi engraçado, ela contou isso agora, né, de que ele foi lá e ainda comentou que eu daí até contei para ela, não, eu já pensei ao contrário, falei, vou tirar antes que eles, né, me toquem alguma coisa, então eu tinha
pensado nesse sentido, né? E esse expedito, ela disse que gritava muito com ela, batia muito nela. Em mim, ninguém me bateu, assim, não teve. Só essa coisa de gritar, de falar alto, pôr arma na cabeça, dar choque, né? Mas ela disse que ela era muito chutada, muito, assim, que xingavam muito, chamavam ela de puta, de vagabunda, disso, aquilo. Comigo eles não tinham esse tipo de atitude. Eles ficavam interrogando, perguntando e tal, mas não teve nenhum tipo de coisa assim. E então foi esse tempo, eu fiquei ali com ela. Teve um dia que nós até lembramos, que eu me lembro, nunca esqueci, depois agora conversando com ela a gente lembrou, que era um domingo, que daí acho que o comandante ali do batalhão, era um senhor já mais de idade, ele foi numa festinha de aniversário, acho que era aniversário dos filhos dele, ou de alguém dos filhos, aí ele trouxe um pratinho com bolo e docinhos para nós duas. E a gente achou aquilo muito engraçado, né? Porque a gente, naquela situação, ele vem e traz. E a Isabel lembra isso, eu não lembrava, de que ele ainda ficou dando o maior sermão para a gente, dizendo que a gente não devia estar fazendo aquilo, que imagina, a gente está ali. Ele passou o maior sermão, assim, mas trouxe um pratinho com brigadeiro, com docinhos, assim, para nós duas. Então ela depois contando que cada vez que eu saía, ela ficava muito aflita, daí eu voltava, daí a gente ficava juntas e tal, conversando, né? E daí o período todo que eu fiquei lá para ela foi mais confortante, pelo menos tinha alguém junto para fazer companhia. Daí quando eu fui mandada embora, ela, ao mesmo tempo que ela ficou feliz que eu estava saindo, ela também ficou triste porque ela estava perdendo a companheira ali, que ela ficou daí muito mais tempo ali isolada, né? Bom, depois eles me trouxeram de volta, daí eu vim de ônibus, esse Balbinotti me trouxe, a gente voltou de ônibus. E esse rapaz que foi interrogado lá junto comigo, eu só vi nesse dia, que era do meu colégio, e depois agora, conversando com a Isabel em junho, ali em Foz do Iguaçu, ela disse que não sabe quem é, que não era parente do marido, que não sabemos quem é esse rapaz, eu não lembro o nome, daí a gente até pensou, será que não era alguém implantado ali para recolher alguma, né, informação, alguma coisa minha, porque daí, agora olhando os documentos do DOPS, eu era seguida desde 68, né, eu era seguida ali no documento do DOPS, consta que eu estava em 70, eu estava na Rua 15, e que encontrei com um padre, que era um padre beneditino, um padre francês, que era amigo nosso. E na época eu estava trabalhando no escritório de arquitetura e eu ia muitas vezes no banco para tirar dinheiro para pagar os operários, porque eles construíam, faziam obras e tal. E eu era secretária deles, então eu ia lá, tirava dinheiro e tal. E um dia eu me lembro de que depois que eu saí do banco, eu voltei de novo lá para fazer uma outra coisa, e o rapaz do banco falou, teve um cara aqui perguntando por você. Na época eu pensei que estranho e tal, pensei até na possibilidade, mas eu pensei, mas algum paquera, alguma coisa, não entendi o que era. Depois que eu fui presa, que eles perguntaram, o que você estava fazendo no banco, que eu tinha tirado uma grana grande. Então eles achavam que eu tirava essa grana para alguma organização, para alguma coisa assim. Na verdade não tinha nada a ver, né? Era para o escritório lá de arquitetura. E daí também me perguntavam por que eu estava falando com o padre, né? Que era um padre beneditino também, que era bem conhecido na época. Tem o nome dele aqui, deixa eu ver só o nome dele aqui. Que ele me parou na rua. Felipe Ledete, com 2 T's. Padre Felipe Ledete. Aqui consta que a fichada foi surpreendida em prolongada conversa com o padre Felipe Ledete na Rua Barão do Rio Branco, logo após se dirigiu ao Banco Noroeste do Estado de São Paulo, de cujo estabelecimento retirou um talão de cheques, daí fala, para o cidadão Carlos Eduardo Seneviva, que era o meu patrão. Então isso aqui que consta aqui. E esse padre Felipe estava perguntando da minha irmã, da Elizabeth, como é que ela estava na prisão e tal.
E eu parei e ficamos conversando, mas era isso, né, a nossa conversa. E eu falei isso mesmo, eu estava perguntando para minha irmã, querendo saber dela, se ela estava bem e tal, né. E depois, quando eu voltei de Foz do Iguaçu, eles me levaram no DOPS de novo, daí eles ficavam mostrando um monte de fotos de pessoas, queria saber quem era, o que faziam, de que organização era, e essas coisas. E eu sempre dizia, a maioria, alguns eu conheço, mas é tudo amigo, gente que, né, que a gente conhece. Eles mais ou menos eram um grupo tão pequeno que eu acho que todo mundo era meio conhecido. Mas não falei quem fazia o quê, né, não me entregar a ninguém. Então o período foi todo esse aí. Daí depois eles me devolveram. Bom, esse tempo que eu fiquei presa, durante os 3 primeiros dias, antes de eu ser levada para Foz do Iguaçu, a minha família não sabia de mim, eu sumi. E meu pai acho que não relacionou aquela coisa de que foi um amigo em casa, mas começaram a supor que alguma coisa tinha acontecido. Daí começaram, desesperados, a procurar, né, em tudo quanto. Eles estiveram lá no quartel onde eu estava, mas falaram que eu não estava ali, tiveram em todos os hospitais, IML, eles ficaram desesperados, meu irmão, meu pai atrás de mim, e eu passei esses 3 dias que ninguém dava notícia, ninguém sabia. Minha mãe ficou muito mal, porque a minha irmã já estava presa e ela teve daí até uma ameaça de derrame na época, foi internada e tal, ficou um tempo internada, passou bem mal de todo o desespero que eles ficaram ali. 3 dias depois, quando eu estava indo para Foz do Iguaçu, que eles foram em casa e pegaram roupas. Daí é que eu acho que eles ficaram sabendo que realmente, né, eu estava presa, e daí pegaram algumas roupas para eu poder ir lá para Foz do Iguaçu. E daí, quando eles, então, me trouxeram de volta, aí fiquei mais um período ali no DOPS, um dia todo ali, não lembro o tempo todo que eu fiquei, e depois fui solta, mas aí ele me levou até em casa, daí esse capitão, né, Balbinotti, me levou, e aí ele falou para o meu pai, desculpa, foi engano, está aqui sua filha. Aí me devolveu. Aí na época nós tínhamos, o nosso advogado era o Dr. Otto Sponhos, então ele no mesmo dia ele orientou que a gente fosse para o IML fazer um exame de corpo de delito, né, que daí eu tenho aqui também o relatório do IML, porque daí tinha um monte de marcas, onde eu tinha levado o choque era cheio de roxo no corpo inteiro, aqui onde eu tinha sido amarrada, no pé, era tudo. Então daí isso tudo está tudo descrito ali no exame do IML, né? As marcas, hematomas e tal, tudo foi bom porque eu tinha acabado de chegar, então já era uma prova assim estava bem visível, né? Tudo que eu tinha passado. E depois fui levado também para o Dr. Regis Prochna, que era o médico, né? Porque daí eu não conseguia dormir, eu ficava a noite inteira dando pulo, porque um monte de choque que eu tinha levado, então eu fiquei bem assim, alterada, né, totalmente. Aí também tem aqui os relatórios do Dr. Regis, né, tudo como é que eu estava, qual era a minha situação, e descrevendo todos os remédios que ele tinha me passado. Eu me lembro que ele passou os remédios que daí eu ficava com sono, eu ia trabalhar e ficava com o maior sono, que devia ser calmante, coisas assim, para eu ir voltando ao normal, né. Aí, então, foi mais ou menos essa história. Depois eu passei anos, assim, com certa sensação de paranoia, bom, não consegui depois voltar para o colégio, eu não lembro, mas, se não me engano, não pude mais acabar ali o colégio. Eu fui meio que tirada ali do colégio. Então, daí eu acabei fazendo um curso, esses cursos que você fazia de supletivo, né? Eu fiz um curso supletivo até em Santa Catarina, em Blumenau, para concluir o ensino médio. Porque daí eu estava, na época, eu estava acho que no 2º ano do colegial, e aí eu não pude mais voltar lá para o colégio. Provavelmente o diretor lá, né, não deixaram mais que eu voltasse. Eu não lembro bem a situação que foi, mas eu sei que eu acabei fazendo um supletivo para concluir o ensino médio.
Depois disso eu fiz vestibular aqui, fiquei 6 meses fazendo Ciências Sociais na Federal. E depois eu não gostei do curso, achei o curso muito... Aí larguei e fui para São Paulo. Eu sei que eu fui para São Paulo em 73, então provavelmente foi lá por 72, eu fiz o vestibular, passei em 11º lugar e tal, mas aí fiz 6 meses, não quis fazer mais. Daí fui para São Paulo, daí fiz ciências, sociologia, a Escola Superior de Sociologia lá em São Paulo, que era onde eu dava aula, o Fernando Henrique, o Otaviano e tal, mas na época eles já não estavam mais lá. A Escola de Sociologia e Política, que era ali perto onde tinha também o Mackenzie, onde tinha, bem no centro ali em São Paulo. Mas na época eles já não estavam mais lá, eles já tinham se exilado, né? Recentemente eles já tinham ido embora. Daí eu fiz durante 3 anos lá Sociologia e Política, mas aí também acabei largando para fazer música. Daí fiquei estudando música e acabei daí trabalhando como professora de música. Durante 15 anos eu fui professora e morei 20 anos em São Paulo. Daí voltei agora para Curitiba em 92. Foi quando daí eu tive um filho, daí quando meu filho nasceu que eu voltei para Curitiba. Então é isso, eu passei assim o resto da vida um pouco, fica com uma sensação meio de paranoia, de sensação de que qualquer coisa de ruim pode acontecer a qualquer momento, né? Bem mais tarde, daí comecei a fazer acupuntura, fazer relaxamento, para superar um pouco, né, essa sensação assim de meio perseguição, meio de que alguma coisa ruim pode te acontecer. Isso praticamente a vida inteira eu levei, né? Só agora, assim, que eu já estou um pouco mais, né? Depois com relaxamento, com acupuntura, eu fui perdendo um pouco essa sensação, mas grande parte da minha vida, assim, eu tive essa sensação ruim, assim, de que sempre qualquer coisa pode te acontecer. Você nunca mais voltou a militar depois da prisão? Não, mas nunca mais, porque daí já era 73 que eu fui para São Paulo, lá já era uma repressão bem grande, né, e ali na faculdade já não sentia assim, não tinha mais essa... Eu não sei se na época já lá a coisa já estava muito dura, né? Eles todos já tinham sido exilados e presos, a USP não era mais ali, né? Já tinha sido transferida para... Não era mais ali na Maria Antônia, porque era bem ali pertinho tudo. Então ali na faculdade eu não sentia assim mais não tinha mais aquele movimento político que eu sentia aqui, né? As pessoas e tal, não tinha mais, parece que era um momento de bastante repressão, mas nunca mais. Daí eu passei a... Em 79, na campanha pela anistia. Sim, daí eu fui lá, participei lá daquele... Estava em São Paulo. Estava em São Paulo, aquele grande comício que estava Ulisses Guimarães. Porque daí na época eu dava aula até numa escola em São Paulo, que é uma escola bem assim, referência em educação, ele segue a linha Freinet, que chama Escola Viva, e na época todos, eu dava aula para a filha do Franco Montoro, do Severo Gomes, todos os políticos, né, iam muito ali, as festinhas da escola, eles estavam ali, era todo PSDB, praticamente... Os netos dos grandes políticos eram todos alunos ali do colégio. Então os professores também, era todo mundo bem, assim, consciente, engajado, né? Daí eu me lembro que a gente foi todo mundo lá para aquele grande comício, né? Que teve lá no centro, ali no Vale do Anhangabaú, né? Daí a gente foi super emocionante, né? A gente tá ali, daí tava Lula, tava Ulisses Guimarães, todo mundo ali né? Chico, um monte de gente ali que participava na época, né, dos comícios. Mas, então, assim, a gente participava, mas não
nunca mais assim como, né? Diretas já? Isso, já no movimento... Não, mas eu estou perguntando de antes, do movimento pela anistia, 78, 77, 78, porque a anistia é de 79. A partir, né? Não, daí só foi nessa época... Só nas diretas. Nas diretas já que mas você morava em São Paulo? Morava em São Paulo, até eu morava nessa época, eu morei uma época com a Maria Rita Kel, que hoje ela é da comissão, né? Sim. Mas a gente conversava sobre isso, mas não... lugar... As pessoas sabiam? Essas pessoas da sua comissão algumas sabiam. Algumas eu contava... Porque eu morei muito tempo assim em casas com mais pessoas, então teve uma época que eu morava a Maria Rita, tinha um cineasta que fez vários, eu morei com o Luiz Tati, então todo mundo né, de cultura, a casa era frequentada por muita gente assim conhecida, que o Bob Wolferson frequentava a casa, um monte de gente de todas as áreas, porque tinha gente de música, tinha gente de... Maria Rita era psicóloga, né? Tinha o Inimar, que era jornalista, né? Inimar Simões, então era muita gente, tinha arquitetas, tinha gente de várias áreas, então a casa era muito frequentada assim, por gente de todas as né, áreas e culturas, era uma casa a gente fazia muita coisa, na época eu já fazia música, eu tinha um dos... que moravam na casa que era músico, que era maestro, então a gente já participava de apresentações, de coisa, mas não eram mais coisas culturais, né? Mas assim, mas não tinha mais militância política, não. Você era se mais... afastou completamente. Sim. Lá realmente era mais nessa área. Foi uma escolha deliberada ou você acha que foi inconsciente? Não sei, eu acho que não sei se nem vinha gente, nunca ninguém me procurou, talvez porque também, como se tivesse já passado aquela fase para mim ali, né, eu já tinha passado por tudo aquilo, não era assim nada muito que eu, né, não quero fazer ou quero fazer, mas as coisas já começaram a acontecer diferente, já eram outras pessoas, eu fiquei casada com um rapaz que estudava na USP, fazia cinema, então era outras, conheci muita gente de área de cinema, de música, de teatro, então eram outras, né, que também se ia assim, né, em shows, se ia em peças, né, tinha época mas a gente já não, mais como... né, não era mais participante assim, de movimento estudantil, já não... Nem movimento estudantil, nem político, nem feminista? Nem nada, nada. Depois realmente me afastei assim, não porque quisesse, não, mas porque, não sei, a vida foi levando para outras áreas, assim, né? E a partir dessa prisão, né, esse engano, vamos assim dizer, como disse o capitão, você conseguiu depois provar? Conseguiu ser anistiada? Como é que ficou isso depois? Então, é engraçado porque até quando eu preenchi agora, quando eu fui, então agora em junho eu fui convidada para ir depor lá em Foz do Iguaçu, né? Porque eu tinha sido presa lá, daí eu fui convidada, a Secretaria de Justiça me convidou, me ligaram e tal, convidando, né, para eu ir lá depor. E daí até eles tinham um papel, um documento que eu preenchi, que eles perguntavam se na época eu tinha denunciado, se eu tinha, né, e por que não, né? Na época, nossa, a gente nem imaginava que algum dia a gente ia poder contar essa história, né? Ou que a gente nunca podia imaginar, que a gente não podia denunciar na época. Se a gente denunciasse aí, que a gente morria mesmo, né? Então era uma coisa assim que nem se passava pela cabeça da gente denunciar, ou porque eles perguntam, né, no questionário, se você denunciou para alguém, se você, né? Então não se fazia nada, só agora realmente, praticamente que do ano passado para cá,
é que começaram a nos procurar e perguntar e querer que a gente deponha, né? Mas até então... Nesses anos todos? Nesses anos todos, nunca ninguém nos procurou, nunca nem passou pela nossa cabeça que a gente podia, né? Depois, alguns anos atrás, eu já estava morando aqui, o Beto Richa fez daí até nos chamou, né, para a gente receber uma indenização do governo, daí a gente foi lá e tal. Aí que foi o Vitório Sorochuk que me procurou, aí que fomos fazer o levantamento, daí fomos no arquivo do Estado, lá eu tinha até um amigo que trabalhava lá, que me levou lá e a gente começou daí a colher, né, toda essa documentação que tinha do DOPS, estava tudo lá. Foi então nessa época que a gente começou a colher as provas, né? Então foi a partir dessa lei de indenização aqui do Paraná que você que daí que a gente começou a montar a história, que daí eu tenho a impressão que também até tem um documento aqui do Dr. Regnes, que ele agora já é morto, mas aqui tem um documento que ele fez que que eu acho que é dessa época, que de 1998, 2 de fevereiro de 98, que daí ele conta mais ou menos aqui na declaração para fins previdenciários e judiciais, que daí eu tinha sido atendida por ele em 1970 e tal, que daí ele faz aqui uma declaração, como é que eu estava, quadro agudo, psicossomático, depressivo, intenso. Então ele tem aqui uma declaração dele, que daí então é em 1970 que ele faz. Então ele ainda era vivo, eu não sei quando ele faleceu, mas agora tem esses dias que a gente reencontrou a filha dele, que daí até conversei com ela, contei que que ele tinha sido um dos poucos. Naquela época ninguém também queria atender a gente, né? Então ele foi um dos poucos médicos que a gente podia lá, que ele atendia, que ele fez esse tipo de coisa, né? E te deu todo o tratamento. O tratamento, que naquela época você não procurava, nenhum médico ia querer, né, te atender ou se comprometer, né? E ele era um ou outro que tinha, né? E ele era um dos poucos que a gente conhecia que nos atendia, como o doutor Otto Exponhos também. A maioria dos advogados né, não queria se comprometer, então eram pouquíssimos, né? E então a gente era conhecido, mas era um meio muito pequeno, né? Então foi nessa época do Beto Richa que daí eu peguei essas provas, que daí eu encaminhei para o Vitório que encaminhou, né? E daí agora a partir do ano passado que começaram as pessoas nos procurar. Teve um outro grupo que até através do Vitório nos procurou também para fazer um depoimento também em vídeo, que daí talvez eles vão fazer um filme, ele não sabe bem, que ele ia ainda tentar ver o que ia conseguir fazer. E daí agora em junho, agora no finalzinho de junho, eu fui chamada lá para Foz do Iguaçu, fiz um depoimento lá, né, na Câmara lá dos vereadores. Então é isso aí, assim que... E como é que é voltar a esse passado e essa história para você agora? Agora sim é mais fácil, né? Porque já tem um distanciamento, né? Não que é assim maravilhoso ficar contando, né? É sempre meio angustiante, sempre, principalmente as primeiras vezes, né? Hoje assim para mim está um pouco mais fácil, mas assim mesmo, sabe? Você fica um pouco, né, de relembrar, até esses dias antes de ir para Foz do Iguaçu, mesmo um pouquinho antes de fazer o depoimento, eu estava nervosa, tensa, porque primeiro é você contar e você falar, expor tudo em público, é difícil, né? E não é uma coisa muito assim fácil, né? Apesar de que assim não... teve uma coisa que eu lembrei agora que eu não contei, que quando nós voltamos de Foz do Iguaçu, de ônibus, que uma coisa que foi engraçado também, que esse torturador, esse Bobinotti, falou para mim que ele ia escrever uma carta de recomendação para o Marighella, porque eu tinha sido uma guerrilheira exemplar, porque eu não chorava, né? Eles toda a tortura e tal, eu sempre ficava
quieta, foi uma reação, né, que eu tive, Era assim, um né? fanfarrão, então. Daí ele ainda falava, vamos fazer uma carta de recomendação, porque você foi muito boa, você não entregou ninguém, né? Que eu não entreguei realmente ninguém, que eles queriam, eu inventei aquela história e era uma coisa que a gente já sabia da época, né? Que você tinha que inventar uma escola e não se contradizer, né? Continuar com aquela mesma história, porque se você se contradiz, então essa coisa assim, na época eu fiquei bem fria, assim, né? Não chorava, apesar de ser novinha, né? Eu me mantive mais ou menos assim, mas é uma reação que cada um tem uma, né? Porque às vezes diante de uma situação horrível, tem gente que já se desespera, chora, outros já tem como se você estivesse ali, mas não fosse com você, meio que se uma espécie de uma defesa, né, que você se distancia daquilo tudo e mesmo que aquilo está acontecendo com você, você se mantém, né, de alguma maneira distanciado daquilo, né? Então foi uma coisa assim que nunca fiz terapia nem nada, então não sei como é que seria assim, né, trabalhar tudo isso, mas sempre foi difícil, né? Foi mais com o tempo mesmo, né, para você ir. E agora sim vai ficando mais fácil, porque hoje você você encontra nas pessoas mais também empatia e compreensão, né? Porque muitas vezes, dependendo da pessoa que você vai falar, a pessoa, né? Esses dias mesmo eu estava falando com uma pessoa, comecei a contar, falei, eu fui presa, ela, mas o que você aprontou? Entende? Aquela coisa agressiva, como se, né? Como se, o preconceito? O preconceito, que você é presa, né? Aprontou alguma coisa horrível, né? A Isabel mesmo contou que quando ela foi levada aqui para Curitiba, ela ficou 1 ano presa no presídio, no penitenciária da feminina, né, em Piraquara. E ela disse que foi terrível, porque as carcereiras tratavam ela como se ela fosse uma assassina, uma bandida, né? Porque na época também nem sabiam o que era ser preso político, né? Hoje em dia mesmo as pessoas não, né? Ficam meio assim, muitas pessoas. Então ela disse que elas tratavam ela como se ela fosse, pronta, e agora fica aí. Diz que ela chorava sendo levada lá, né? E ela disse que as presas foram mais solidárias, mais bacanas com ela do que as carcereiras, né? Embora elas também eram pessoas simples, né? Pessoas assim, mas elas não trataram ela tão mal como as carcereiras tratavam, né? E hoje em dia também, às vezes você vai contar para pessoas mais novas, elas se surpreendem, nossa, mas tinha isso aqui, né? Várias pessoas que eu contei não tinham nem ideia de que aqui no Paraná aconteceu, que teve tortura. Aí até uma das pessoas que eu falei, ele falou, eu sabia que tinha em São Paulo, no Rio, mas aqui no Paraná nem... E é um cara já de 40 e poucos anos, que tem uma certa cultura, um dentista, uma pessoa que já, né? Mas as pessoas realmente não têm ideia, né, do que aconteceu, né? Então, agora que até ali em Foz do Iguaçu, eu me senti bem, porque eu senti assim, as pessoas muito, o pessoal da comissão, muito queridos, muito solidários, muito... a doutora Rosa Passos, né, que era da comissão, muito querida, muito assim, nos abraçou, eu, a Isabel, muito assim, se sente bem, né, que você vê que tem assim uma certa empatia, né, que você nunca teve, né, sempre você foi meio levado como uma pessoa meio esquisita, meio diferente né, do normal, então até era perigoso, né, você falar, contar, você vai, né, em certos lugares você não poderia estar contando, porque você podia até ser, né, até para um trabalho, com alguma coisa assim, você podia até perder, ser interpretado de forma errada, porque, né, você teve preso, você foi torturado, alguma coisa você fez, né, de errado, né. E por falar em trabalhos, na Sanepar você passou no concurso, e o que deu aqui? Você conseguiu ser readmitida? Não, nunca mais daí, né.
Você tentou ser readmitida? Não, não, não. Nem tentou? Nem tentei. Depois que eu voltei de lá, me lembro que depois eu voltei até para o escritório de arquitetura lá esses amigos, que eram poucos também que nos davam, né, daí fiquei trabalhando lá com eles, porque né, nem não sei, na época acho que nem passou pela cabeça voltar lá, porque depois eu fiquei sabendo que até que era um militar, né? Então provavelmente Você eu não. fez um concurso, uma prova? Uma Concurso, prova, né? uma Concurso coisa, público. mas não, nem me passou pela cabeça voltar lá, assim, na época, né? Então nunca mais, assim. Nem agora. Não, não, não. Agora até o Vitório coloca no meu pedido aqui que ele fez agora de indenização e tal, o fato, né, de que eu trabalhei, né, que eu prestei um exame lá e que iria trabalhar talvez no escritório, como secretária, alguma coisa assim, mas que nunca cheguei a... E o que você faz hoje? Agora então eu tenho loja, né, eu tenho uma loja, sou comerciante, tenho uma loja de ervas, eu trabalhei durante 15 anos como professora, aí vim para cá, agora tenho essa loja de ervas, de produtos naturais. Em São José dos Pinhais? Hein? Aonde? Em Pinhais, né? Em Pinhais, bem pertinho de casa. Agora estou até, talvez eu venda a loja, estou meio que vendendo a loja, talvez volte a dar aula, não sei, vou ficar um período aí que eu vou ver o que eu vou fazer ainda. Você tem só um filho? Só tenho um filho, E ele mora onde? Mora em Curitiba, mora no Rio, ele está fazendo faculdade no Rio. Que idade ele tem? Tem 21, vai fazer 21 anos, tem 20 anos agora, vai fazer em setembro 21. Então... Ele é militante? Hein? Ele é militante? Não, ele até foi agora nas passeatas do Rio e ele disse que foi emocionante. Eu também vi aquelas passeadas, nossa, eu achava emocionante. Isso, me conte como é que é ver esse de ver, né? que você viveu praticamente. Nossa, é muito emocionante você ver, né? Aquele monte de gente ali no Rio, foi maravilhoso, né? São Paulo também, né? Você vê aquele até monte. Curitiba teve. Até Curitiba teve, né? Mas ele foi naquela que estava, eu acho que era presidente Vargas, não sei, uma que estava inteira, eles todos de branco. Ele foi, nossa, ele ficou assim, porque a gente meio ficava perguntando, e aí, você foi na passeada? Foi? Ele, não fui ainda, mas a gente meio que eu, a Beth, né, perguntando, você não vai? Como é, você não vai? Daí ele foi com os amigos, ele disse que estava meio com medo, assim, de ir, né, porque às vezes dava aquelas quebradeiras, mas daí a Beth ainda falou para ele, não vá com nada que, né, para ser roubado, alguma coisa assim, mas vá, né? Daí eu também via isso, foi, daí quando ele foi, ele voltou, me contou, todo emocionado que tinha ido e tal. E ele é engraçado, porque quando ele era pequeno, na época que eu recebi aquela primeira indenização, ele ainda era molequinho, né? Falou 98, né? Ele nasceu em 92, né? Então ele era bem moleque. Daí que eu comecei a contar o que tinha acontecido, né? E ele ouvia e ele ficava muito bravo. Ele dizia, mas eu quero pegar esses caras, eu quero bater nesses caras que fizeram isso com a minha mãe e tal. Ele ficava muito bravo, ele era bem moleque, né? E depois agora, né, a gente conversando e tal, daí ele contando, né, que ele contou para os amigos e tal, né? Aí os amigos ainda perguntam, mas nossa, você deve ter maior orgulho da tua mãe e tal. E ele diz que ele sente maior orgulho, né, da mãe, da tia, né, que terem participado, de ter toda essa história. Então, ao mesmo tempo que ele fala que ele tem orgulho, mas ele tem também pena, né, do que a gente passou e tudo, né. Mas é engraçado, assim, agora a gente conversa, agora ele já está um moço, né, está no 2º ano da faculdade e tal, mas ele faz Escola Superior de Propaganda e Marketing, aquela ESPM, lá no Rio. Daí está adorando também, empenhado. Então, é alguém que também está seguindo as artes de alguma forma. Ele acha que ele vai mais para essa área de marketing, que ele está achando mais interessante. A tia jornalista. Mas ele está adorando, está fazendo estágio já na
na própria empresa júnior da faculdade e tal, então tá bem animado, tá bem empenhado. E assim, você né? como mãe, seu filho lá, a sua mãe, como é que a sua família acompanhava as atividades, né? Você e a sua Eu me lembro que era bem assim, para eles era muito difícil, né? Imagino que devia ser muito difícil, porque a minha mãe, apesar de ela ser uma mulher bem moderna para a época, mas era difícil, né? Sentir que as filhas estavam ali, a Beth, que viajava muito, né? Na época ela participava da Uni, então ela viajava, ficava meses sem aparecer. Meu pai já era mais bravo, mas assim, ele era mais, não queria aquilo, né? Ele era mais, na época era considerado reacionário, né? Porque ele não... Mas assim, comigo eles não tiveram nenhuma atitude assim agressiva, de brigar, nem nada. Era, porque eu era mais nova, eu era a caçula, né? Então eles, assim, ao contrário, ele pegou, me levou para fazer os exames, quer dizer, eles tinham uma atitude mais de apoio, né? Mas eu não lembro, assim, nunca meu pai brigou comigo. Eu me lembro que com a Beth eles tinham discussões e tal, assim, mas comigo ele nunca teve. Eu sempre fui mais quietinha também, mais, assim, tímida, mas, assim, nunca fui, assim, de ficar levantando discussões com eles, assim, né? Então, eles tinham uma situação mais, assim, uma posição mais de proteção, né, me lembro que os primeiros dias que eu cheguei da prisão eu dormia com a minha mãe, entende? Daí dormia com ela, porque eu não ficava pulando a noite inteira. Eu acho assim, eu acho legal que as pessoas estão começando a querer resgatar, né, essa história toda, porque é uma história realmente que ficou um período muito grande sem ninguém saber, sem ninguém, né? Então eu acho importante a gente falar, a gente contar, até para ficar na história do Brasil, né? Porque tem muita gente que às vezes acha que, por exemplo, pedia, né, uma indenização, uma coisa como se fosse uma coisa que fosse errada, né? A gente está pedindo porque a gente estava lá, a gente sabia. Mas eu acho importante que a gente realmente, porque por mais que a gente sabia que estava ali correndo riscos, né? A gente, isso não justifica, né? Você ser preso, torturado, porque você é contra, né? Ou por você tem pensamentos diferentes, né? Ou mesmo quem pegou em armas, mas não era o nosso caso. O meu caso ali era mais uma coisa que você pensava, você lia coisas, você, né? Então, eu acho bem importante que hoje em dia as pessoas estão escrevendo livros, né, e recontando essa história. A gente foi procurada por essa professora de história, eu achei bem interessante porque é uma maneira ela vai fazer um livro só sobre as mulheres que participaram né, dos movimentos. Então, até para as gerações mais novas saberem o que está acontecendo, né? Porque ficou um período muito longo, né? Praticamente mais de 40 anos sem ninguém falar a respeito, né? E essa própria anistia que na época, né, foi dada, era uma anistia bem fajuta, né? Porque você vê os torturadores até hoje estão aí soltos, né? E até o dia que a gente estava ali depondo em Foz do Iguaçu, a Isabel falou do nome de um deles, que era esse Expedito, e ele é um cara conhecido na cidade, é um advogado, pertence à Ordem dos Advogados do Brasil. E daí na hora as pessoas já se mobilizaram e foram atrás, os estudantes que estavam lá, não sei se soube, eles tiraram tem até lá em casa uma foto deles, saíram distribuindo pela cidade, e daí foram agredidas, daí voltaram lá correndo, contar que tinham sido agredidos pela família do cara. Quer dizer, as coisas estavam acontecendo ali. E ele fugiu, né? Porque daí ele foi pedido para que ele fosse lá depor, ele fugiu, não apareceu. E até agora, esses dias que eu encontrei com a Luísa Palmar, ele disse que até agora o cara não apareceu, não veio depor aqui em Curitiba, nem nada. Não aconteceu nada. Quer dizer, então foi uma anistia bem fajuta que foi dada, né? Porque
para nós, quer dizer, as pessoas pelo menos voltaram para o Brasil e tal, mas os torturadores não aconteceu nada, enquanto que na Argentina, em outros países, as pessoas, né, começaram a se mobilizar e aconteceu alguma coisa com eles, né? E aqui não, eu fiquei sabendo que esse capitão Balbinotti, esse que me torturou, ele torturou a Teresa Urban também. Uma época que eu contei para a Teresa falou, eu lembro dele, tal, tal. E daí esses tempos até que a minha irmã contou que foi a coisa mais esquisita, porque daí a filha do cara foi procurar a Teresa para pedir emprego para ela, para trabalhar acho que na área de ambientalismo, alguma coisa assim. E eu não sei como é que a Teresa reagiu, mas é bem engraçado, né? De repente a filha do torturador dela vai lá. Se fosse eu, teria falado, não sei se ela falou ou não, mas eu teria falado, escutou, teu pai me torturou e tal, né? Então essa filha, por exemplo, que agrediu as meninas, as estudantes que estavam pondo foto do pai na frente da casa dela lá, né? Para ela também é barra, né? De repente você descobrir que teu pai é um sacana, um torturador, né? Sei lá se ela sabia ou não, mas de qualquer maneira é difícil, né? Se você quiser deixar uma mensagem final, assim, que... Eu acho que é isso aí. Espero que as pessoas, né, que ouçam, que, né, repensem para que nunca mais aconteça isso, né? Nem aqui, nem em lugar nenhum, né? Apesar de que ainda acontece, né? Mas espero que as pessoas, de alguma forma, aprendam, né, com essa história e não deixem que mais aconteça e que os torturadores sejam responsabilizados também, né? Que eu acho que a gente espera que, de alguma maneira, né, eles pagassem por isso, né, que eles fizeram, né? Que eles também tinham consciência, tantos que mataram, que, né? É isso aí. Importante, fala um pouco como é que foi esse encontro com Então, Isabel, Foz do Iguaçu. Que a Isabel, eu não sabia nem o nome dela, né? Então, quando eu sempre tive aquela curiosidade de saber quem era a moça que tinha estado comigo, sabia que era um casal, né? Que ela tinha o marido dela, não cheguei nem a conhecer, e agora também ele faleceu há um ano atrás, então eu acabei que nem conheci o marido dela, só conheci o filho dela ali em Foz do Iguaçu. Mas eu sempre tive essa curiosidade. E quando eu estava depondo para essa professora de história, ainda falei, quem será que é essa moça, você não sabe? Aí até eu me lembro que uma vez o Vitório falou, pode ser que seja fulano e fulano, eu não lembro quem que ele falou, que eu sabia que era um casal, que era da Val Palmares, mas não sabia exatamente, né? Daí, quando eu cheguei em Foz do Iguaçu, que daí me apresentei lá para o Aloysio, e ele falou, vem cá que você precisa de encontrar alguém, aí que eu encontrei, daí que fiquei sabendo que era Isabel Fávero, né? Nossa, foi muito emocionante, a gente se abraçou, a gente meio que relembrou tudo que a gente tinha passado ali junto, ela contando, né? Daí que ela contou da história do Expedito, que veio falar de mim, e a gente lembrando os dias que a gente passou lá, daí que ela contou aquela história que eu já contei aí de como ela ficou feliz e ao mesmo tempo triste que eu estava indo embora, e toda vez que eu saía para ser interrogada, ser torturada, ela ficava ali dentro aflita, porque ela já sabia o que eu ia passar, né? E eu me lembro até hoje, eu tenho imagem dela, como é que ela tinha 18 anos, né? Ela era uma menina também, né? Eu imaginava até que ela fosse mais velha, porque ela já era casada, né, tinha perdido o filho ali na prisão, mas ela era super novinha também, né? E, então foi bem emocionante a gente se reencontrar. Eu tenho até vontade, depois até trocamos e-mail e tal, para a gente voltar a conversar. O filho dela mandou umas fotos da gente lá, a gente tirou algumas fotos juntas lá, né? Ele me mandou. Então tenho vontade de conversar mais com ela, porque ela mora em Recife, né? Depois ela ficou exilada no Chile. Eu acho que ela ficou um tempo no Chile, depois ela foi para Paris, ficou acho que uns 5 anos em Paris.
E daí quando o Miguel Arraes veio para volta anistiado, eles vieram também anistiados, ela e o marido. Eles eram amigos do Miguel Arraes, eu acho que o marido dela era ligado a... Acho que ele era engenheiro agrônomo, então eles vieram, o Miguel Arraes convidou eles para virem para Recife. Ela falou que na época eles estavam convidando, eles eram do Rio Grande do Sul, eu não sabia, e que o PSDB, PT, todo mundo estava querendo que o marido dela fosse candidato ali no Rio Grande do Sul. Mas ela, na hora, disse que ela falou, eu não quero ser marido de mulher de político, eu não quero ser. E disse que daí o marido ainda falou para ela, mas se foi indelicada, porque ela falou na frente da esposa do Miguel Arraes. Aí ela falou, nem me toquei na hora, né? Falei que não queria ser mulher de político. Mas aí o Miguel Arraes, não, vamos com a gente para Recife. Então ela mora em Recife. A gente trocou os e-mails e tal, mas eu tenho vontade de... Ainda falei para ela, quando você vier para Curitiba, vem ficar com a gente em casa, ela também, quando você for para lá, venha, né? A gente ficou com aquela vontade de ficar mais junto, até de relembrar, e não só isso, mas de se conhecer, né? A gente teve uma história assim tão forte para nós duas, né? Que por pouco tempo que a gente ficou junto foi uma coisa que muito forte, muito, né, que o resto da vida, né, foram aqueles momentos, aqueles dias ali que a gente teve juntas que nos marcou assim totalmente, né, pro resto da vida, né? Então. Sabe agora, né, Beatriz? Você encontrou Isabel, daqui a pouco você, com as pessoas contando as histórias, as entrevistas, as teses, dissertações, esses projetos como o nosso aqui. A gente Você vai descobrir quem é aquele rapaz. Então, também. A história da carta. E a carta? Como é que aquela carta? A Vamos carta, contar um pouquinho. A carta ficou naquilo. Você estava na escola e recebeu a carta? Não, na verdade não. Eu recebi a carta no presídio, né? Eu tinha ido visitar minha irmã. E os meninos que estavam presos com a minha irmã, que era o Vitório, era um monte de gente que estava presa lá junto com a minha irmã, a gente ia todo domingo lá, né? Ia com a minha mãe, a gente ia todo domingo lá visitar ela. E então eles tinham escrito essa carta porque eles sabiam que eu ia encontrar com esse rapaz, que era, eu não lembro agora o nome dele verdadeiro, mas ele tinha também acho que o codinome dele era Ivan, se não me engano. O Irã, uma coisa assim. Mas a carta era para ele, porque eu ia encontrar com ele naqueles próximos dias. Que estava preso e que mandou uma carta. A turma que estava presa tinha mandado essa carta para esse rapaz que já estava solto. Ele tinha estado preso e ele era até um dirigente importante da UNE na época, mas como ele foi preso com nome falso, ele foi solto antes. Ele era muito mais, ele era da diretoria, ele era tipo junto com o José Dirceu e tal, mas como ele tinha um nome falso, ele não foi condenado tanto tempo como os outros, então ele saiu mais cedo. E ele estava por aqui, não sei por que cargas d'água, ele estava aqui em Curitiba esses dias, ele tinha vindo aí, e eu ia encontrar com ele. Então, eu sabia quem era ele e tal, mas a história que eu inventei ali foi para justamente não entregar o pessoal que estava preso no presídio, né? E nem entregar ele, que eu sabia que ele era um cara importante na UNE e que eu não podia entregar ele, porque senão ele estava... Porque ele já tinha prisão preventiva decretada no Brasil inteiro, ele era procurado no Brasil todo, ele era de Fortaleza. E aí você foi presa porque tinha... Na verdade, eu fui presa. Por causa do livro ou por causa da carta? Não, a carta não, porque eles não sabiam. A carta estava na minha bolsa. A carta foi só quando eles me revistaram que eles viram a carta. Não foi? Okay. Então, o livro talvez, se é que o cara não era plantado lá na escola, não sei. Talvez o livro. Mas também a gente era conhecido na época, né? A gente já era seguido. Eu sou prima do Idésio Passos, que é um cara também que a vida inteira lutou, ele que fundou o PT aqui no Paraná, né? Quer dizer, então é um cara que a vida inteira pertencia. Então a gente era já conhecido, né? A gente já era seguido. Me lembro que eu subia no ônibus e
E às vezes a gente notava que tinha alguém nos seguindo, daí a gente descia antes, ou ameaçava que ia descer e daí não descia, e o cara descia, a gente ficava rindo, o bobão foi. Nesse nível de era assim, ombro a ombro, segurança. Então isso era uma coisa que sempre acontecia, a gente já sabia, né? Volta e meia, fulano foi preso, então juntava todos os livros, né, que eram considerados subversivos, escondia, punha tudo numa caixa, punha no porão, punha no sótão, fazia alguma coisa, né? Então era sempre aquela paranoia na época, né, de livro, de tudo era proibido, tudo era, né? Era como se a gente estivesse no Terceiro Reich, tudo assim, né? Então a coisa da carta ali foi uma bobeira minha, porque a carta estava dentro da minha bolsa, né? Eu não devia estar com aquela carta lá, eu já devia ter entregue para o cara ou ter guardado ela em outro lugar, mas a gente era também tão, assim, ingênuo, de certa forma, né? Sei lá, a gente não imaginava que ia ser preso naquele dia e a carta estava na minha bolsa, né? Então, quando eles abriram minha bolsa e mexeram, que encontraram a carta, daí que queriam saber. E depois, muitos anos depois, eu fui para Fortaleza e encontrei com esse rapaz. Ele é um médico lá, ele é bem conhecido, trabalha lá em Fortaleza e tal, daí a gente se reencontrou, porque a minha irmã Elizabeth morou em Fortaleza, daí uma época que a gente foi para lá, daí encontramos com ele, batemos um papo, tal, num barzinho lá e tal. Mas ele já avô e tal, né? Mas não faz muitos anos isso. Mas ele se safou, pelo menos. Ouça bem esta canção, ela fala pra você. Ela fala de um tempo que ninguém pode esquecer, de um tempo em que alguns homens impuseram a tirania, muitos outros responderam com a sua rebeldia. Os tiranos implantaram longa noite de terror, tentaram calar a todos, provocando muita dor. Censuraram a cultura e toda a cidadania, calaram toda a voz, promovendo a vilania. Pelas fábricas, escolas, nas ruas e construções, reagiu o nosso povo à violência dos grilhões. Resistiram estudantes, camponeses e operários, foram homens e mulheres a enfrentar os sanguinários. 3 reis, Zé e Désio, Seixas, Isis, Marighella, entregaram suas vidas pra vida ficar mais bela. Muitos outros foram mortos por lutar contra a opressão, ou desaparecidos, ou no exílio ou na prisão. Com a luta desses homens derrotou-se o opressor. Muito sangue derramado, muita lágrima e suor. Quem tem medo de retorno não se sinta equivocado. O terror que foi um dia poderá voltar dobrado. A mesma vigilância de quem ama a liberdade poderá impedir que volte o império da maldade. Mas a luta continua por justiça e pelo pão, pela reforma agrária, por saúde e educação. A miséria ainda se espalha, a violência é assassina, juventude sem futuro
A história nos ensina, só unido nosso povo vencerá a exclusão. Um homem tendo por outro sentimento de união. O recado já está dado pro vizinho e seu irmão. Quando a luta cai, o outro estende a mão. Não se cale quem tem fome, quem tem sede de ternura, pois a vida favorece a quem luta com bravura.